Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo bonitinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman. Como eu destaquei, hoje é quinta-feira, você conhece aqui o nosso espaço sempre voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas propostos por aqui. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do movimento no Ministério Público Democrático. Procurador Ricardo Prado, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem por aí? Olá, Mauro. É um prazer, é uma honra sempre muito grande poder estar aqui, poder estar com os nossos ouvintes e poder compartilhar com essa mesa fantástica que nós temos hoje. Bom programa a todos. Obrigado pela presença sempre com a gente, procurador. Doutor Marcelo Rosa, advogado eleitoralista, palestrante também. Tudo bem, doutor Marcelo? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde a todos que compõem essa mesa exemplar aqui no nosso debate. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela presença sempre com a gente também. O doutor Dirceu Mendes Pereira, também compondo a nossa bancada, ele é médico ginecologista, especialista em nutrimetabolômica. Tudo bem, doutor Dirceu, mais uma vez com a gente nessa colaboração, nessa parceria. Boa tarde. Doutor Dirceu, seu áudio está fechado. Agora sim. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar presente aqui nesta mesa, com figuras tão importantes, figuras renomadas da nossa sociedade brasileira, que representa vários setores. É um grande prazer estar aqui presente. Obrigado, doutor Dirceu. E também com a gente o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, é a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Antônio Carlos, bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde. Que coisa boa, boa tarde. Coisa boa estar com vocês novamente no programa Gente que Fala. Um grande abraço ao jornalista Fausto Camunha, a Zenil, doutor Riviano e o doutor Ricardo, presidente do MPD. Vamos lá, então, ao primeiro assunto do programa Gente do MPD que Fala desta quinta-feira, para dizer que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em um caso de suposta corrupção passiva. É o quarto inquérito arquivado pela Suprema Corte contra o deputado Arthur Lira. Na decisão, agora de terça-feira, o Supremo concluiu que a acusação só com base na delação premiada do doleiro Alberto Youssef ou em fofocas sobre os fatos dos quais nem mesmo o delator participou, sem outras provas, não é suficiente para embasar o início da ação penal. Procurador Ricardo Prado, eu começo com o senhor a respeito desse tema. A gente precisa entender o que acontece, né, que já é o quarto inquérito arquivado pelo Supremo Tribunal Federal contra Arthur Lira, e no mesmo sentido, né, sem considerar as delações premiadas do doleiro Alberto Youssef, mas acho que a gente tem que contextualizar esse caso inicialmente, né? Essa denúncia que foi arquivada se trata de um ex-assessor, né, do deputado Arthur Lira, que em 2012 foi pego com dinheiro no aeroporto de Congonhas, e esse dinheiro supostamente seria para o deputado Arthur Lira, e seria uma compra, né, digamos assim, de apoio político do Fernando Carlos Cabaleiro Colombo para a permanência dele na presidência da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Como é que a gente pode avaliar tudo isso, procurador?
Bom, Mauro, inicialmente eu gostaria de colocar dois pressupostos básicos da cultura brasileira, na verdade, né? O primeiro deles é que a fama dos nossos gestores públicos, no que se refere a dinheiro público, não é boa, tá? Então, qualquer acusação que você faça contra um gestor público, entendeu, de envolvimento em corrupção, o pressuposto básico da população é que ela é verdadeira, tá? A gente parte desse princípio, né? A segunda questão é a questão também de você estar transitando com dinheiro, né? Hoje, realmente, isso está ficando mais difícil e sem justificativa. Mas também era outra coisa que você transitar com grandes quantias, isso que também era tomado como algo ilícito, né? O que nem sempre é verdadeiro, né? Embora possa ser em boa parte dos casos. Bom, feitas essas colocações, eu acho que a questão é a seguinte, nós temos um problema técnico aí na questão da decisão, que é a questão de você apresentar a denúncia contra uma pessoa com base apenas em uma prova, tá? Pode ser uma delação ou um depoimento, alguma coisa assim. A nossa legislação, processual, ela é antiga e ela permite, na verdade, esse tipo de denúncia, entendeu? Porque ela diz que bastam indícios, tá? Embora ela fale no plural, né? Quer dizer, não seria um indício, mas pelo menos 2 ou mais, tá? De que a pessoa seja responsável por um crime. Mas, a partir de 88 da Constituição, nós temos um princípio que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, seria necessário, na verdade, exigir das acusações que elas tenham um pouco mais de consistência, certo? Quer dizer, que você realmente tenha provas um pouco mais robustas, na verdade, para levar alguém ao tribunal para que ele possa ser processado. Não é só condenado, tá? O próprio processo criminal, na verdade, contra uma pessoa, ele desonra uma pessoa, né? Ele já acaba se transformando numa pena porque ele é demorado, ele traz um procedimento que leva a pessoa, muitas vezes, a uma exaustão psicológica, principalmente se a pessoa for honesta, se a pessoa for uma pessoa de bem, entendeu, né? Os ladrões, os bandidos não costumam se incomodar muito com o processo, entendeu? Mas as pessoas de bem se incomodam muito, certo? Então, você tem essa questão. Você precisaria, na verdade, que a legislação nossa fosse atualizada para realmente ter essa questão. Isso foi feito com relação à delação premiada, né? De que você teve uma alteração dizendo de que não basta apenas a delação para que você possa propor acusação, certo? Então, a rejeição acabou se dando dentro desse contexto. Ela tinha já uma possibilidade de recebimento, havia parecer da Procuradoria pelo recebimento, havia votos de ministro pelo recebimento, e depois você teve alteração na legislação, e aí a situação se reverteu e o processo acabou arquivado exatamente por essa consideração, de que não basta apenas a delação do doleiro, certo? Você precisaria ter alguma coisa a mais que comprovasse isso, entendeu? Tá bom, tinha o dinheiro lá com o assessor, certo? Você precisa fazer a ligação do assessor, né, com o deputado, né? Quer dizer, você tem um assessor de alguém recebendo dinheiro, não quer dizer que necessariamente esse dinheiro está indo para o titular do cargo, certo? Às vezes o assessor pode estar agindo por conta própria dele, certo? Quer dizer, você precisa ter alguma coisa, né? um ato do gestor público que caracterize isso, entendeu? Né? Quer dizer, houve algum benefício, né? Normalmente a corrupção é troca por algum benefício. Você precisaria caracterizar esse benefício. Qual foi o ato praticado, entendeu? Né? E comprovar essa ocorrência. Não são questões muito simples, mas são importantes. Infelizmente, nós temos avançado muito pouco nisso. Ultimamente, aliás, depois da Lava Jato, nós tivemos um retrocesso gigantesco nesse aspecto. Quer dizer, nós caminhávamos para um país que estava um pouco passando a limpo mais as questões, entendeu? Né? Que você estava tendo realmente um avanço na questão da defesa do dinheiro público. E como isso acabou se envolvendo com a política, entendeu? A questão acabou retrocedendo, entendeu? É uma pena. Espero que
num próximo momento, o país consiga, na verdade, fazer essa separação do que era, na verdade, o processo jurídico da Lava Jato, o que é o processo de combate à corrupção, do que é a questão política, da disputa política de cargos, da disputa política pelo governo. A hora que nós conseguirmos, a sociedade brasileira, conseguir separar essas duas vertentes, né, talvez a gente comece a voltar a caminhar nesse aspecto, entendeu? Nesse momento, nós estamos num momento de retrocesso, isso é inquestionável, isso é inegável, certo? Não posso avaliar especificamente o caso direto do deputado Lira, porque você precisaria de ver as provas do processo, entendeu? Né? Houve uma mudança na legislação, isso em princípio pode justificar o arquivamento, mas precisaria avançar mais nessas investigações. Esses fatos envolvendo grandes personalidades políticas precisam ser mais bem apurados e precisa de mais transparência para que a opinião pública possa saber realmente aquilo que aconteceu. Doutor Marcelo Rosa, a delação premiada, ela busca facilitar o trabalho da justiça, facilitar com que a justiça chegue até os responsáveis pelos crimes, e o delator, aquele que se submete a essa possibilidade, busca, claro, benefícios, né? Porque se ele está envolvido ali também, ele busca benefícios junto à justiça com essa sua colaboração. Né? Esse Instituto da Delação Premiada no Brasil podemos dizer que ele está em xeque. Esse sistema tem sido usado de forma errada, fala-se o que se quer falar na busca por esse benefício, e por isso se fala sem as devidas provas. Como é que o senhor avalia? Realmente, esse instituto que veio aqui para dar um plus aí para a questão da abertura de investigações, ele foi colocado em xeque com a lei anticrime, porque a lei anticrime passou a não permitir a utilização somente da delação premiada para abertura de processo investigativo, como foi o caso que foi acolhido dias atrás pelo Supremo Tribunal Federal, no caso que começou o nosso debate aqui, que não permite a abertura de processo investigativo somente com base em delação premiada, e isso fez com que o Supremo Tribunal Federal rejeitasse a denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, com base somente na delação do senhor Youssef, inclusive o relator que ficou substituindo o antigo relator, que era o Marco Aurélio de Mello, o André Mendonça, alterando o entendimento do antecessor, colocou que era só questões ilusórias, mais ou menos, né? Fantasiosas, né? Então, a própria lei anticrime colocou em xeque, ou seja, o Congresso Nacional, na aprovação dessa lei anticrime, ela colocou em xeque o Instituto da Delação Premiada, que vinha num processo de introdução ao nosso sistema jurídico nacional, né? Doutor Antônio Carlos Fernandes Júnior, seu entendimento sobre esse nosso tema. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a 4ª denúncia contra o deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não, depois de ouvir explanações balizadas, como a do doutor Ricardo e o que me antecedeu agora, doutor Paulo, eu pergunto o seguinte, eu faço uma resposta com uma pergunta, apelo ao doutor Ricardo e aos juristas de uma maneira geral, né? O que está acontecendo com a nossa justiça no Brasil? Há uma sensação, independentemente do caso específico em tela, mas há uma sensação de impunidade, uma sensação de que quem consegue bons advogados caros, consegue se safar de coisas de uma maneira geral. Essa é a sensação na sociedade, que eu tenho a impressão, todos percebemos essa sensação na sociedade, independentemente, volto a dizer, do caso em tela. Mas fica aquela questão, também bem colocada pelo doutor Ricardo, de que o gestor público é, por princípio, uma pessoa de má índole, né? um malversor das finanças públicas. Isso é uma tristeza muito grande, isso é uma coisa que afasta muitas pessoas de
da possibilidade de colaborar no país, seja em nível municipal, estadual ou federal, né, por causa exatamente desse estigma que acaba chegando a todo gestor público, e isso fica uma coisa... Nós temos que pensar, e aí entra um pouquinho, Mauro, a questão das carreiras de atividade de serviço do Estado. Temos feito um trabalho também voltado exatamente para isso, porque o nosso ambiente é esse ambiente da gestão pública, né? Então, nós temos que tentar mudar este quadro. E isto passa também por uma melhor percepção de justiça do país. É bem complicado e é desafiador, né? Porque falou que é gestor público, já vem aquela desconfiança. Isso contamina, né, todo o sistema, inclusive o sistema do funcionalismo público, aqueles que são concursados e que trabalham seriamente. Como disse o doutor Ricardo Prado, né, aqueles que têm boa reputação, as pessoas de bem se preocupam com isso, o bandido não, né? Agora, tem aqueles que também, aquele que é bandido, mas se passa por pessoa de bem, né? É verdade, essa é uma questão que, de fato, permeia a nossa sociedade, permeia o nosso entendimento, né, geral de justiça. Temos que... essa discussão vem bem a calhar em cima disso e tem que ser aprofundada. Muito bem, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também pelas redes sociais. A gente vai mudar o tema agora para dizer o seguinte: o racismo recreativo ganhou repercussão nas redes sociais após duas influenciadoras publicarem vídeos em que dão de presente para crianças negras um macaco de pelúcia e uma banana. Caroline Cunha e Nancy Gonçalves estão sendo investigadas pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O termo racismo recreativo foi criado pelo pesquisador Adilson Moreira. A expressão veio como uma forma de combate a práticas que podem ser consideradas brincadeiras inofensivas, mas que, na verdade, são uma forma de agressão a pessoas negras. Doutor Ricardo Prado, para iniciar esse tema, o que esse episódio envolvendo as duas influenciadoras digitais, o que isso tudo nos revela, doutor Ricardo Prado? É muito triste, Mauro, né? Eu acho que a questão é uma questão que a sociedade realmente precisa ponderar. As piadas, as brincadeiras e etc., elas também têm limites, né? Esses dias nós debatíamos num grupo de promotores exatamente essa questão da liberdade de expressão com relação ao humor, e eu tenho uma posição muito clara com relação a isso. O humor é fantástico, é necessário para a vida, entendeu? É importantíssimo no nosso dia a dia, mas ele pode ser transformado numa arma de guerra absurda, né? Em geral, ele é usado dessa forma, tá? Muitas vezes, certo? Quando você quer destruir a honra de alguém, quando você quer destruir um grupo e etc., a forma mais fácil de você fazer é você desmoralizar esse grupo ou essas pessoas, certo? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o humor pode ser usado, sim, para práticas racistas e, nesse caso, tem que ser punido, né? Tem que ser mudado. Eu só queria fazer um breve parênteses na questão anterior que o Antônio Carlos colocou. Nós teremos uma justiça com credibilidade quando os tribunais superiores e as chefias do Ministério Público deixarem de ser nomeadas pelos políticos. Quando separarmos política de justiça. Quando os membros do Supremo, quando os membros do Tribunal Superior, quando os chefes do Ministério Público não deverem nada aos políticos, aí nós teremos a justiça chegando ao último andar do edifício. Antes disso, é só sonho. Estamos muito longe disso, doutor Ricardo Prado. Estávamos perto, caímos alguns bons andares, entendeu? Vamos ter que começar outra vez, Mauro, entendeu? Estávamos perto disso, caímos bons andares e o edifício é alto, né?
Mauro, você me permite uma observação, não tenho Sim. como fugir disso. Exatamente essa semana, doutor Ricardo, numa das reuniões da CONACAT, nós já estávamos abordando com os tribunais de contas, com os servidores dos tribunais de contas, uma iniciativa que fizemos, as entidades todas, do conselheiro e ministro cidadão. Ou seja, a indicação de conselheiros dos tribunais de contas, de ministros dos tribunais superiores, né, passar por um crivo de cidadania e não de entendimento meramente político, bem ao encontro do que o senhor falou. Doutor Marcelo Rosa, para a gente seguir aqui neste tema do racismo recreativo, e isso aparece, a pessoa ela se esconde atrás do que ela chama de humor, né, para ofender, para cometer crime de injúria, calúnia, difamação, crimes de racismo, enfim. Mas nós temos o direito antidiscriminatório para trabalhar essas questões e proteger todas as pessoas atacadas nesses episódios, né? Sim. Perfeitamente, mas nessa questão dessas duas influencers, o que eu gostaria de colocar, que hoje tem essa denominação influencer, né, e ganha os seguidores, tem milhares de seguidores, essa é mãe e filha, né? Eu digo que tem até uma questão agravante em cima nessa questão, por conta de que elas se utilizaram desse humor racista, dentro do nosso racismo estrutural da nossa sociedade, para se monetizar, ganhar dinheiro, alimentar os seus seguidores nesse sentido. Infelizmente, só fizeram isso porque as pessoas fatalmente devem ter aplaudido essa situação ridícula e deplorável que foi feita com duas crianças menores de idade para serem utilizadas como um degrau para se ganhar rendimentos através dessas redes sociais. Essa situação é lamentável, é escabrosa, e nós temos visto aí no dia a dia da nossa sociedade, principalmente nos estádios de futebol, seja aqui internamente no nosso país, seja no exterior, a questão do racismo direto, seja por questão de humor, ou seja questão mesmo de denegrir mesmo o outro, o próximo, né? Se não me engano, essas duas influenciadoras têm 13 milhões de seguidores, não é? E o que seria o natural? As pessoas se revoltarem contra isso, né? Então, isso demonstra a situação como ela está, em que pé estamos no racismo estrutural, né? A ponto de muita gente aplaudir, ou seja, elas ganharem mais seguidores e ganharem mais dinheiro com isso? Positivo, infelizmente. É a questão que está, vamos dizer, um câncer na nossa sociedade aí, nessa questão do racismo, que tem as pessoas aplaudindo e não contestando de maneira rápida esse tipo de atitude para a pessoa não receber ainda ser beneficiada por monetização nessas redes sociais. Infelizmente, essa questão a cada dia é muito mais preocupante e agravante, e a sociedade precisa, infelizmente, dar um basta nisso de uma forma o quanto antes. Agora, sobre o crime, supostamente, o crime cometido ou supostamente cometido, enfim, por Caroline Cunha e Nancy Gonçalves, elas estão sendo investigadas, claro, pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, mas, na sua avaliação, como é que isso deve seguir? Qual é o crime aí, onde elas incorreram? Eu creio que foi na questão na questão do crime de racismo mesmo, propriamente dito, e agravado por questão de um menor de idade, né? A questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Expuseram essas crianças em rede social sem a devida anuência dos seus tutores, dos seus pais, né? Eu creio que tem essa questão do agravante de expor a situação fechatória um menor de idade, né? Que é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antônio Carlos, seu entendimento sobre esse caso? Em gênero, número igual, eu concordo com o doutor Marcelo, porque o que nós vemos é essa questão
da utilização de menores de idade, de crianças, nesse episódio, isso simplesmente põe por terra qualquer outro argumento que possa querer vir em defesa do que aconteceu, né? A questão de colocar crianças menores de idade é de uma violência social que indescritível. Eu concordo em gênero, número e grau também com o doutor Marcelo. Doutor Disseu, seu entendimento. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os meus antecessores aqui, que me antecederam, pelos comentários tão preciosos já nesses 3 tópicos abordados, né? Realmente são doutores da matéria. Eu gostei muito dos comentários. Nós estamos vivendo tempos estranhos no nosso país, né? Uma sociedade dividida, né? Uma sociedade que não se entende. Quase todas as pesquisas nos dão 51% a 49%, quer dizer, isso mostra a divisão que nós estamos, né? Essas 2 influencers, por exemplo, têm um número enorme de pessoas que seguem, né, de alguma maneira, o que elas postam nos seus programas, e nós observamos que há aqui uma reverberação de tudo isso, né, o que é muito ruim. Por outro lado, nós temos também nas instâncias superiores, no Congresso, no STF, em outras instâncias menores do nosso sistema jurídico, um problema muito sério, né? Porque o Congresso julga os juízes, por exemplo, num caso de impeachment, e o STF julga os políticos num caso também de um impedimento qualquer, de uma cassação. Então, parece que há um conluio, não é? E nós estamos observando aqui um desalento na população. Ninguém entende mais nada, não é? É mesmo um problema assim que nós poderíamos chamar de um desgoverno nesse sentido, né? Nós não temos mais parâmetros de avaliar o que é o bom, o que é o mal para o país, porque não se entende mais nada. É o que a gente vê, por exemplo, quando você pega um transporte público, um táxi, um Uber, todas as pessoas, os motoristas que eu converso, né, eles estão desalentados, né? Todo mundo está perdendo a capacidade de se indignar, não consegue mais, sabe, lutar por mais nada. Nós precisamos colocar aqui um freio de arrumação nisso, porque senão a nossa sociedade vai desmoronar, né? Este caso, em apreço, nesse momento, mostra realmente o descalabro que nós vivemos, não é? Essas pessoas têm uma monetização por essas pegadas que eles colocam na internet, com essa rede toda, e isso leva também a um problema que aflora esse aspecto de racismo em todos os sentidos, o recreativo, ao racismo também no esporte, ao racismo em todas as áreas nós estamos observando, né? É lamentável esse ponto, e como eu vou falar a seguir depois da minha exposição, nós somos seres iguais, né? Nós não podemos realmente discernir pela cor da pele ou pela origem da pessoa, não é mesmo? O que nós desejamos que eles sejam, né? Cada um é o que é, fruto do seu ambiente, fruto das suas influências que ele recebe na sua casa, na escola, né? No meio social, não é mesmo? Então, é isso que eu queria dizer. Eu não sou exatamente desta área, mas como cidadão, eu me permiti fazer essas considerações. Como cidadão, e o senhor falou, doutor Disseu, sobre essa divisão, né, que a gente tem observado na sociedade a respeito, infelizmente, de absolutamente todos os temas, né? O senhor destacou sobre o motorista de aplicativo, né? Às vezes a gente entra num carro, no motorista, com o motorista, a gente quer conversar, quer um momento ali para arejar as ideias e conhecer novas posições, enfim, até o motorista fala para a gente que ele fica preocupado de conversar com o passageiro, porque determinados temas dão tanta confusão que ele fica com medo. Enfim, a gente não tem mais essa liberdade de poder conversar com as pessoas, porque vai bater de frente e aí o problema está causado, né? Infelizmente, a gente vive esses tempos, não é? Exato. Eu espero que no futuro próximo a gente consiga, né? E eu acho que vai caminhar pela educação, Mauro. A educação é básica. Por exemplo, hoje nos nossos lares, nós não temos mais
como nós tínhamos antes, né, anteriormente, nós tínhamos nossos pais que nos educavam em casa. Hoje parece que os pais, por um problema de trabalharem fora de casa, não tem mais tempo, deixam o filho ou sozinho ou com outras pessoas, né, cuidadores, que às vezes não têm uma capacidade de educar como os pais teriam. E depois também nas escolas. Nós sabemos hoje que a educação no Brasil está numa precariedade muito grande, não é? Se eu me reportar a educação que eu tive em 1954, não é, em que os professores entravam na sala de terno e gravata, com os sapatos limpinhos, maravilhosos, né, todos ilustrados, e nós levantávamos da cadeira quando eles chegavam, e tínhamos um respeito enorme. Hoje acabou tudo isso. Hoje o professor pode apanhar na sala de aula, ele vai ser repreendido pela diretora da escola, porque o pai do aluno se queixou dele. Quer dizer, está uma inversão de valores absurda. Onde é que nós vamos chegar com isso? Não é mesmo? Então, começa por aí, educação, educação e educação em todos os níveis. Porque o indivíduo, se ele aprende lá atrás, ele vai aprender que o racismo não é legal. Você não tem o direito, meu filho, de humilhar uma criança, por exemplo, de outra cor, uma criança que não tem a mesma condição econômico-financeira e cultural que você. Você tem que respeitá-lo, pelo contrário, procurar ajudá-lo. Nós não estamos vivendo hoje, não é? Isso nos dá muita pena e eu penso nas gerações que virão, como vai ser tudo isso. Nós vamos seguir com fé e esperança aqui pelo programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, a TV da internet e também pelas redes sociais. Eu continuo com o senhor num outro tema aqui, doutor Dirceu. A gente vai falar que o Brasil é o primeiro país no mundo a desenvolver o check-up nutricional por saliva. O exame completo, denominado TNM, foi elaborado pela IonNutri e oferece um mapa nutricional completo, possibilitando uma conduta profissional personalizada e, claro, aí, consequentemente, tomadas de decisões mais precisas em casos de enfermidades ou até para a prevenção de doenças e disfunções metabólicas antes mesmo do surgimento disso tudo. O check-up é capaz de identificar como o estilo de vida da pessoa afeta seu organismo e aponta desequilíbrios que podem influenciar no desenvolvimento de moléstias, doenças autoimunes, cardiovasculares, neurodegenerativas, entre outras. Então, o Brasil é na ponta disso tudo, pioneiro, não é, doutor Dirceu? Olha, Mauro, eu tenho orgulho de pertencer a esse grupo, que há mais ou menos 4 anos iniciou o desenvolvimento desse teste, não é? Nós partimos de uma pequena escolha, né? Esse teste já é desenvolvido na urina, já é desenvolvido no sangue, mas nós tomamos a coragem de desenvolver na saliva, por entender que a saliva é um meio, um fluido muito mais fácil de você lidar, é mais fácil de ser translocado, né? Você trazer de um lugar distante. A colheita também é muito fácil de ser feita. Mas esse teste é pioneiro no mundo. É um teste inédito, é um teste inovador. Por que inovador? Porque nós estamos trabalhando com medicina de precisão. Ou seja, esse teste nos garante uma precisão muito grande, porque ele é preventivo, ele é preciso e personalizado. Ele é individualizado. Só aquela pessoa vai apresentar um resultado desse teste. Por quê? Nós somos seres únicos. Desde que o projeto Genoma foi desenvolvido, em que nós mapeamos o nosso DNA, nós entendemos que nós somos seres únicos, né? É quase impossível ter 2 pessoas que sejam iguais ou semelhantes, porque nós temos cerca de 2 bilhões de combinações de pares de nucleotídeos, que são aqueles elementos menores que existem na fita do DNA. Então, dito isso, nós temos que tratar as pessoas, né, nós como médicos, como profissionais da saúde, de forma individualizada, não é? Uma prescrição, uma norma não pode ser aplicada para todas as pessoas, porque nós não somos iguais, somos diferentes, não é mesmo? E aí vem algo muito importante que nós podemos dizer. Nós
entendemos que, às vezes, por não ter sintomas, nós estamos saudáveis, não é mesmo? Eu não tenho dor, eu não tenho palpitação, eu não tenho dor de cabeça, então eu sou uma pessoa saudável, não é mesmo? Mas isso não é verdade. A saúde não significa uma ausência de doença, não é? Muitas vezes, enquanto nós estamos assim, vendendo essa imagem, o nosso organismo já está se desorganizando. E está se desorganizando bioquimicamente e metabolicamente. Este teste, o teste nutrimetabolômico, TNM, nos dá essa possibilidade de observar várias rotas metabólicas. Isso é de suma importância, não é? Porque você pode, com muita antecedência, prevenir, fazer com que essa rota que está em desequilíbrio, ela passe a estar equilibrada e, portanto, ter o seu melhor desempenho e nos conferir o melhor de nós mesmos, né? Eu gostaria de salientar que este teste, que nós já realizamos mais de 800 amostras já, portanto, já temos um número suficiente para elaborar vários trabalhos, né, que nós vamos publicar, ele fornece um retrato atual de como nós estamos, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer um exame no sangue, esses exames tradicionais, em algumas oportunidades, a sensibilidade deles não é ideal. Então, você vai ver aquele intervalo entre o mínimo e o máximo, aquele metabolito está normal entre o mínimo e o máximo, mas não está ideal, não é? E nesse nosso, como é realizado com uma metodologia bastante avançada, de última geração, que é a espectrometria de massa, aliada à cromatografia líquida, extremamente assim refinado, nós conseguimos, através de amostras com um número muito diminuto de conformação, detectar essas alterações. E, com isso, nós observamos, então, que nós não estamos, na verdade, em equilíbrio. Nós estamos ensaiando um desequilíbrio que, depois de alguns meses, pode eclodir num risco de uma doença, seja ela cardiovascular, seja de origem neurológica, né? Como, por exemplo, neurodegenerações, seja, por exemplo, de uma degeneração osteoarticular, ou mesmo um desequilíbrio muito grave na nossa saúde intestinal. E nós fizemos um desenho muito interessante do relatório, do laudo do teste, que dá ao profissional da saúde, seja médico, nutrólogo, nutricionista, uma imagem, numa primeira página, de qual é o setor do nosso organismo que está em desequilíbrio. Que nós podemos, obviamente, através de uma intervenção terapêutica, seja ela nutricional, que é o mais interessante, ou utilizando um nutracêutico, ou seja, um medicamento, né, poderíamos até chamar de medicamento, mas à base de vitaminas, de minerais, de fitoterápicos, né? Nós podemos, obviamente, acertar essa rota metabólica e, com isso, o nosso organismo ele passa a fluir de forma saudável, né? Então, nós temos quatro mandalas, né, nesse teste, que está numa única página, e ela está configurada em cores, como semáforo. Nós temos uma cor verde, por exemplo, a energia e a função das mitocôndrias, que são a fonte de energia do organismo, que nos produz uma moeda energética, que é o ATP, adenosina trifosfato, ATP. Nós podemos saber que ela está verde quando funciona bem, está nos devolvendo boa energia. Se ela está amarela, já é um sinal de alerta. E se ela está vermelha, é um sinal de risco. Então, o profissional que olha para isso, e nós temos também para a saúde intestinal, temos para a tolerância imune e para a inflamação, e também para os aspectos de epigenética, né? Que são aqueles aspectos muito importantes que são interativos, uma interação do meio ambiente, né, e do nosso estilo de vida com o nosso gene, porque o gene só se expressa quando ele é motivado por um agente agressor. Esse agente agressor está no nosso estilo de vida, né, ou no nosso ambiente que nós estamos vivendo.
Agora, doutor Dirceu, depois dessa sua aula, e eu estou pensando aqui, o nosso ouvinte, o nosso espectador também, a essas alturas da sua explicação, para a gente usufruir disso tudo, vai levar muito tempo? Quando isso vai estar disponível em larga escala para a população? Olha, Mauro, nós já estamos disponibilizando. Quem quiser realizar esse teste poderá fazê-lo, é só acessar o nosso site, que é o www.ionutri.com.br, e ele poderá acessar, fazer a compra do teste e, ao recebê-lo, ele deve, obviamente, dirigir-se a um nutricionista, não é? A um médico que é nutrólogo, que entende mais de nutrição, ou a reportar-se, inclusive, a nós. Nós podemos fazer uma devolutiva, né, explicando para ele como está o seu estado de saúde. E o custo, doutor Dirceu? Então, o custo ele está relativamente barato. Nós estamos fazendo por R$ 999, próximo de R$ 1.000, né? Porque os outros testes que são competidores, por exemplo, da urina, eles são enviados para os Estados Unidos, né? E eles voltam depois de mais ou menos 1 mês, 40 dias. E esses testes estão 2,5 vezes mais caros. E como é que nós encaramos isso? É melhor fazer um custo menor para que você possa repetir esse teste ao longo de 1 ano, a cada 4 meses. Então, você vê que a intervenção terapêutica do profissional foi boa olhando para o teste. E é muito fácil de ver, porque só as cores já nos mostram, né? Se você tem muitas cores vermelhas, você está realmente necessitando de uma intervenção bastante assim proeminente. Se você está com o laranjinha ou o amarelo, basta você fazer uma correção de estilo de vida, principalmente nutrição, né? E você vai corrigir. Se você estiver no verdinho, o que é muito difícil, todo mundo está no verde, né? Embora seria o que nós gostaríamos que fosse, ideal, né? Mas quem é 80% verde está muito saudável, eu acho, né? Porque hoje é impossível ter 100%, né, Mauro? Sim, olha, parabéns a vocês todos por essa novidade, por esse trabalho aí que envolve médicos, cientistas, pesquisadores aí das diversas áreas da saúde. É um aplauso aqui que a gente precisa dar para a ciência e para o Brasil, para os cientistas brasileiros, para as nossas mentes brasileiras, dando exemplo para o mundo de como é que a coisa tem que ser feita na área da saúde. Parabéns mesmo, doutor Dirceu, e a gente vai aqui para o próximo tema para dizer que um escândalo de corrupção no interior de Minas foi parar no Senado Federal. O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, ele é irmão gêmeo do senador Cleitinho, denunciou um esquema de venda de projetos de lei na Câmara Municipal. O golpe foi comprovado e a Justiça afastou os vereadores envolvidos. Porém, a exemplo do que tem acontecido no plano nacional, houve uma inversão de papéis. Agora são os vereadores acusados que querem o impeachment do prefeito. Na semana passada, o senador Cleitinho foi ao plenário do Senado para alertar sobre o caso e defender o irmão, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo. Procurador Ricardo Prado, inversão de papéis aqui, inversão de valores. Lá atrás, no assunto ali das influenciadoras, o doutor Dirceu falou de inversão de valores. Ou seja, o prefeito vai lá, denuncia e agora ele, correndo o risco de ser cassado, recebeu impeachment. Está tudo errado. A questão da corrupção, Mauro, ela é usada como um ataque político no país. Né? A forma mais fácil de você destruir o teu concorrente é você acusar ele de ser corrupto. E aí o que acontece? Essa acusação ela acaba tendo um retorno equivalente, certo? De forma que todo mundo acaba, na verdade, sendo acusado de ser corrupto, entendeu? Né? Quer dizer, o prefeito acusa os vereadores e os vereadores agora acusam o prefeito, entendeu? Certo? Então, toda ação gera uma reação, né? Quer dizer, você achar que você instaura um processo contra alguém, entendeu? Né? Que vai ter consequências graves na vida dessa pessoa e que isso ficará sem reação, você sonhar com um mundo que não existe,
né? Quer dizer, na medida em que você toma providências contra alguém, entendeu? E essas consequências são sérias, as pessoas vão reagir, né? A não ser que elas não tenham essa possibilidade, não tenham essa condição, entendeu? Né? Quer dizer, quando você tem um desnível socioeconômico muito grande. Mas quando elas estão no mesmo plano, entendeu? Né? Quer dizer, um prefeito manda mais do que um vereador, entendeu? Né? Mas eles não estão muito longe, certo? Quer dizer, você tem o grupo de vereadores unido, entendeu? Muitas vezes é até mais forte do que o prefeito, certo? Então você tem uma briga considerável, certo? E a população é que fica sem saber, no fim, quem é que tem razão, entendeu? Porque um fala de um, o outro fala do outro, entendeu? Cada um inventa as suas fake news do adversário, né? Porque você não consegue distinguir se aquilo, na verdade, é verdade, se aquilo é história montada, né? Então, é complicado. E a justiça fica entrando no meio dessa conversa, entendeu? Muitas vezes sem saber também para que lado ir, entendeu? Né? Porque você precisa apurar esse negócio, as pessoas que você tem que são fonte de informação estão todas envolvidas, né? Hoje tudo bem, hoje os meios digitais ajudaram muito, né? Porque você acaba tendo essas gravações de diálogo, você acaba tendo uma série de meios tecnológicos que estão ajudando a gente a tentar, às vezes, recuperar um pouco como os fatos realmente aconteceram, entendeu, né? Mas, em geral, você tem isso sempre recortes, né? Pequenos pedaços, né? da história, certo? Sempre contam a história inteira, certo? Então, é um trabalho de mosaico aí para poder realmente fazer o levantamento correto de quem realmente tem razão nessa história, Mauro, entendeu? Antônio Carlos, realmente o Brasil se tornou um país para profissionais. Os profissionais da corrupção a gente tem, o que a gente está tentando ser profissional do entendimento disso, né? Como é que isso acontece e como é que isso se resolve, né? Só para contextualizar melhor aqui para a nossa audiência, essa investigação revelou que os empresários pagavam, né, para os vereadores, para que os parlamentares aprovassem projetos de lei em benefício deles, alterando, por exemplo, o zoneamento da cidade, transformando o imóvel residencial em comercial, enfim. Essa história que chegou lá, que aconteceu lá na Câmara de Vereadores de Divinópolis. Mas seu entendimento, Antônio Carlos. Volta àquela questão que já foi levantada aqui, né? Os gestores públicos, além de estarem revestidos já desse estigma da má gestão dos recursos públicos, também cria, e sabemos que isso existe em escala até bastante elevada, né? Esse caso, como está sendo mencionado, a gente sabe que costuma existir em larga escala. O que nos faz, não tem como não fazer uma defesa, Mauro, da estrutura estável de Estado, que tem correções a serem feitas, precisam ser feitas correções nas estruturas de Estado, né? Mas sempre que você tem exemplos de estruturas, organizações do Estado, que são os seus cargos ocupados por dirigentes que são da carreira, que têm compromisso com o Estado e o Estado compromisso com esses servidores, né? Você tem uma diminuição significativa desses riscos. No caso que em tela, de fato, vira um jogo de acusações para todo lado, né? E, em muitos casos, não estou dizendo que seja nesse, todos os lados estão corretos, né? Infelizmente, todos os lados acabam estando corretos, né? De haver problemas de uma maneira geral. E, volto a dizer, temos que tentar fazer com que haja uma profissionalização do Estado, uma sociedade sadia, mercados sadios, pressupõe a existência necessariamente de um Estado sadio, com as correções que precisam ser feitas. Então, eu não consigo não pegar uma oportunidade dessa, Mauro, para fazer essa defesa, só fazendo uma observação adicional rápida ao que o doutor Dirceu falou.
ele mencionou até o projeto Genoma. Tal. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, numa conferência de cientistas americanos, o chairman of the board lá teria dito o seguinte, que foi feito o primeiro sequenciamento de genoma no mundo, né? E que, lamentavelmente, não teria sido feito por americanos, foi feito por brasileiros. E foi o pessoal da Exalc, os professores da Exalc, que fizeram aquele primeiro sequenciamento de genoma, quando nós tínhamos uma estrutura de educação no país bastante sólida, bastante forte. Programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais. Eu acho que eu cortei o doutor Dirceu, ele ia complementar alguma coisa aqui do Antônio Carlos. É isso, doutor? Sim, mas eu quero parabenizar esses comentários todos, doutor Ricardo Prado, doutor Antônio Carlos, doutor Marcelo Rosa. Gente, é um enriquecimento muito grande participar desse programa, porque são considerações tão sensatas, né? Tão, assim, normativas, e valeria a pena ser realmente bastante difundido, né? Que muitas pessoas pudessem assisti-lo, porque são verdadeiras lições de cidadania. Parabéns! Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, doutor Dirceu, obrigado pela sua presença aqui, com essas palavras. Enfim, é o nosso papel aqui formar a opinião da nossa audiência com todos os relatos, com todas as opiniões, com todos os embasamentos que vocês aqui, nossos convidados, nossos entrevistados, promovem. O doutor Marcelo também está pedindo a palavra. Só para enfatizar dessa questão do prefeito da cidade de Minas Gerais, a denúncia feita pelo prefeito em face dos vereadores está sendo apurada pelo Poder Judiciário, que, inclusive, desencadeou no afastamento de vereadores. E agora, o fato mais interessante para o nosso ouvinte e espectador é que a questão do impeachment do prefeito vai ser apurado no processo investigativo dentro da própria Câmara Municipal, ou seja, o julgamento do prefeito vai ser um julgamento político e o Poder Judiciário só vai conseguir interferir nesse julgamento político caso esse procedimento, que é com base no Decreto-Lei 201 de 1967, não dê as garantias constitucionais, o devido processo legal do contraditório e da ampla defesa, ou que tenha atropelo no devido processo legal. Então, é só isso que eu queria enfatizar, que a apuração que está sendo feita contra os vereadores é pelo judiciário. Já a questão do prefeito vai ser o julgamento político na Câmara Municipal, ou seja, é a revanche daquilo que nós estamos falando da inversão de valores. É só isso que eu queria acrescentar. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o seguinte: integrantes da cúpula do Congresso Nacional começaram a discutir a amenização da PEC que institui o maior perdão da história a partir dos políticos. A PEC da anistia foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora aguarda a instalação de uma comissão especial de discussão do mérito, que é o último passo antes da votação em plenário. Entre as alterações avaliadas estão a retirada do perdão para o uso do fundo partidário para fins particulares, além do estabelecimento de uma cota mínima de cadeiras para mulheres no Legislativo. As discussões ocorrem após a repercussão negativa da proposta, que é criticada por diversos especialistas e entidades de transparência. Doutor Marcelo, interessante, né? Por que não fizeram isso antes, né? Já ainda durante ali os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça? Ou seja, nós falamos aqui por diversas vezes a respeito de tudo isso e passou pela comissão, pela CCJ, vai para uma comissão especial e agora eles vão estudar retirar por causa da repercussão que o caso acabou trazendo. Doutor Marcelo? Mauro, é interessante que está me ouvindo agora? Sim, pode seguir. O nosso Congresso Nacional, ele é muito sensível às pressões externas.
é muito sensível nessa questão das pressões externas da própria sociedade civil organizada, que foi esse movimento do último mês aí, né? Mas eu queria só trazer um plus aqui para o nosso debate, para o nosso espectador, nosso ouvinte, que o próprio Congresso Nacional, já por 2 vezes recentes, já instituiu uma espécie de anistia aos partidos políticos. A primeira delas, recentemente, nós tivemos a Lei 13.831 de 2019, que alterou a lei dos partidos políticos, a Lei 9.096 de 95, que trouxe o artigo 55A, 55B, 55C, 55D na Lei 9.096 de 95, a Lei dos partidos políticos, situação para que não houvesse penalização aos partidos políticos nas prestações de contas passadas do ano de 2019, para que eles não fossem penalizados pela não aplicação, que é obrigatória pela Lei 9.096 de 95, no artigo 44, inciso 5, que diz que o partido político que recebe valores do fundo público chamado fundo partidário, né, que para a questão do dia a dia dos partidos políticos, diferente da questão eleitoral, que eles não fossem penalizados na sua prestação de contas pela não comprovação de investimentos de, no mínimo, 5% dos valores recebidos no ano, mensalmente ou no ano, do fundo partidário na difusão da política das mulheres, seja no partido político ou em âmbito nacional. Aí houve essa anistia para que o partido político não fosse penalizado pela justiça eleitoral, pela não aplicabilidade da questão legal do investimento de 5%. E aí agora, no ano passado, de 2022, nós tivemos a emenda constitucional 117 de 2022, que também trouxe uma espécie de anistia aos partidos políticos que não tivessem investido a questão da cota nas campanhas de mulheres, o percentual mínimo 30% da questão de mulheres, de negros e negras, tá certo? Conforme determinou o Supremo Tribunal Federal, referendado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que não aplicaram na eleição de 2018, que foi obrigatório para essa eleição de 2018 a questão dos negros e negras. Tá certo? Os partidos que não tivessem aplicado nessa questão dessas cotas do investimento nos negros e negras e nas mulheres não seriam penalizados nas suas prestações de contas e poderiam se valer desse investimento para as eleições futuras, ou seja, de 2022, da eleição de 2022. E aí, na eleição de 2022, como os próprios partidos não conseguiram, não atingiram esse investimento obrigatório legal, e agora vem com essa nova anistia. Então, num curto espaço de tempo, aqui de 2019 a 2023, vamos caminhando para uma terceira anistia aos partidos políticos. Ou seja, o Congresso Nacional, que hoje nós não temos as candidaturas avulsas, então os eleitos estão intimamente ligados a partidos políticos, e muitos deles são os caciques desses partidos políticos, seja grandes, pequenos ou médios, tá certo? Então, vão interferir na questão legal em proveito próprio, né? Legislando em causa própria. É isso que eu gostaria de trazer esse compartilhamento a todos. Pessoal, nosso tempo já é esgotado. Eu vou pedir aqui as despedidas de cada um, 15 segundos para cada, e aí a gente vai para o encerramento aqui. Doutor Marcelo, toca a palavra, sua mensagem final, bem rapidinho, doutor. Agradeço a oportunidade mais uma vez e parabenizo a todos aqui desse debate, dessa mesa, e desejando um excelente final de feriado aqui de Corpus Christi. Fiquem com Deus. Obrigado. Doutor Dirceu, 15 segundos para a sua despedida, bem breve. Agradecer a minha possibilidade de ter participado desse programa. Notei aqui que não há nenhuma matiz ideológica nas falas dos nossos colegas, né? Todos mostraram muita sensatez nos seus comentários. E, como eu disse, Mauro, isso aqui é uma questão mesmo de cidadania, uma orientação para o cidadão, né? O que é certo e o que é errado. Nós estamos hoje sem essa possibilidade, né, de saber mais o que é. O que é certo ou errado, né? E dizer que a saúde é um pilar, um grande pilar que nós temos, o nosso maior tesouro. Então, nós precisamos cuidar da saúde para chegarmos aos 70, 80, 90 anos
independente, sem depender de outras pessoas cuidando da gente. Bem rapidinho, Antônio Carlos, sua despedida. Como sempre, a oportunidade de estar nesse programa é fantástica, é uma coisa que eu comemoro sempre, que eu vejo com muita honra. É um prazer estar aqui com todos e tenham, de fato, um bom final de feriado. Procurador Ricardo Prado. Quero agradecer a produção do programa, a todos vocês que estão aí colaborando para produzir esse programa, que realmente é de ótima qualidade e que eu gosto muito de participar, e mandar um abraço a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos componentes aqui da produção. Muito obrigado. Um abraço a todos. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje Dr. Ricardo Prado, Procurador de Justiça aposentado, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, Dr. Marcelo Rosa, advogado eleitoralista e palestrante, Dr. Dirceu Mendes Pereira, médico ginecologista, especialista em nutrimetabolômica, e o Antônio Carlos Rodrigues, ou melhor, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente fica por aqui desejando um bom feriado de Corpus Christi para todo mundo. Chegando na programação da Trianon agora o Lucas Neto, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta a se falar amanhã pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde, tchau e até lá.